é o homem que foi amigo de Deus, é o homem que gerou Isaac. Mas Abraão, ele tem uns probleminhas aí, que ele cometeu na sua caminhada, que ele acabou desenvolvendo. Abraão teve que puxar o freio de mão, engatar a marcha ré, voltar. E essa história está aqui, e eu venho já há muito tempo analisando esse texto. Essa história está aqui justamente para mostrar para mim e para você que você pode ser uma mulher tremenda na mão de Deus. Você pode ser um homem tremendo na mão de Deus. Você pode ser um jovem tremendo na mão de Deus. Mas você não é Deus. Você é de carne e osso, dente e pescoço, e comete erros, e comete falhas, e precisa muitas vezes engatar a marcha ré, voltar para onde Deus te chamou. Então vamos estudar o texto. Veja bem, no capítulo 12, versículo 1, eu disse lá na sede que quando o pai de Abraão morre, e ele, pela lógica, assumiria ali a herança, os negócios do pai, Deus fala com ele e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa do teu pai, e vai para onde eu te mostrar. Ou seja, Deus, ele abriu os ouvidos de Abraão, porque Deus, irmão, ele, quando ele quer se revelar para o ser humano, ele fala de uma forma que você consegue entender. Ele fala de uma forma que você consegue entender. Deus abriu os ouvidos de Abraão e fez com que Abraão ouvisse nitidamente a voz de Deus, porque Deus queria falar com Abraão. Quando Deus quer falar com o homem, quando Deus quer falar com a mulher, Deus, ele se relaciona com você de uma forma que você entenda. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque lá no Monte Sinai, Deus queria falar com o povo, mas Deus queria usar Moisés para falar com o povo. Veja bem, para Moisés, Deus falou de uma forma que Moisés entendia. Para o povo, Deus falou de uma forma que o povo não entendia. Como? Vou explicar para você. Moisés subiu no monte Horebe, que é considerado o Monte Sinai. Deus falava com Moisés cada mandamento que seria proposto ao povo de Israel. Moisés ouvia nitidamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. O que o povo ouvia lá embaixo? Raios, trovões e um monte de fumegantes. O povo dizia: mas essa é a voz de Deus? Alguém dizia: Moisés ouvia Deus nitidamente, mas o povo ouvia raio, trovão, um monte de fumegando, ao ponto do povo dizer assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, só tu fala com Deus, nós não queremos falar, que Deus fale conosco, porque está nos dando medo. Por que Deus não queria falar nitidamente com o povo, mas falou nitidamente com Moisés? É porque Deus escolheu Moisés para falar. Então, às vezes no culto, se você não vem com os seus ouvidos abertos, Deus fala. Quem está sintonizado com Deus entende o que Deus está falando, e quem não está sintonizado sai do culto murmurando, sai do culto reclamando, sai do culto apontando defeitos. Mas graças a Deus que nessa noite nós estamos numa igreja onde todos estão com os ouvidos abertos para ouvir o que Deus está falando. Veja bem, Deus fala assim: Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu te mostrar. Veja, Abraão é um homem judeu, hebreu na verdade, de Éber. Judeu é um termo que vem depois, por conta de Judá. É um hebreu, né? Um hebreu que conhece de localização geográfica, que tem entendimento de ciência, era um excelente matemático. Abraão era um excelente administrador. E o judeu, vou usar esse termo para ficar mais fácil, o judeu, ele não dá um passo sem antes ele fazer uma espécie de mapeamento. Ele não dá um tiro no escuro. Ele não vai justamente assim por ir. Ele primeiro precisa ter certeza para onde ele vai. O judeu é assim. Agora veja, Deus fala assim para Abraão:
vai para onde te mostrar. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu serei o teu GPS. Glória a Deus. Agora, Abraão, porque quando você morava com teu pai, o teu pai traçava a rota e vocês iam. Vocês saíram de Ur e foram para Harã. Ok? Beleza, vocês conhecem o caminho, conhecem o percurso, conhecem os obstáculos, mas agora, Abraão, eu é que vou direcionar a tua vida. Portanto, você vai seguir a minha voz. Para onde eu falar para você, você vai. Se eu falar para você ficar, você fica. Então agora, Abraão, eu serei responsável por você. Eu serei o teu GPS. Eu não conhecia as rotas de Goiânia. E quando eu vim de Querência para cá, eu acionei o Waze, que é um GPS, que foi me direcionando pela rota melhor. Beleza? Ok, cheguei certinho na casa do Luiz. Se não tivesse esse GPS, eu teria muita dificuldade de chegar aqui. O GPS me mostrava onde tinha buraco, o GPS me mostrava quais eram as rotas melhores. Então o GPS me dava possibilidade de uma jornada tranquila. Deus está dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, confia em mim, que eu te darei uma jornada tranquila. Ok? Até aí tudo bem. Abraão pega a sua esposa, seus servos, todos os seus bens. Para nós hoje, tentar entender esse texto com a nossa visão ocidental é moleza. Você pega um caminhão, coloca os seus móveis lá, ou vende, pega seu carro, pega o ônibus e vai embora. Naquela época não, meu amigo. Tinha que ter caravanas. Era tudo transportado por camelos e jumentos. Imagine, qual que é a cidade mais longe daqui de Caçu, que tem, aqui o campo é um pouco grande, qual que é a congregação maior, mais longe, por exemplo? Quantos quilômetros? 400 quilômetros. 400 quilômetros andando bem, você vai fazer aí umas 3 horas e meia. 3 horas e meia, 4 horas andando bem. De carro, 150, 160. Agora imagine você fazer essa viagem de camelo, de jumento. Aproximadamente aí, você gastar uns 4 meses de viagem. Você tem que andar, tinha uns pontos específicos, tinha que parar, comer, tinha que ter umas rotas específicas. Não era fácil viajar naquela época. Mas Deus está falando assim: vai. Mas Senhor, tem tanta coisa para eu levar. Eu estou dizendo vai. Quem disse que caminhar com Deus é moleza? Quem foi que falou para você que andar com Jesus é moleza? Se alguém pregou um evangelho para você dizendo: vem para cá, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai fazer não sei o quê, que Deus vai resolver seus problemas, pregou errado. Primeira coisa que Jesus falou: quem quer vir após mim, o que tem que fazer? Negar a si mesmo. Bagagem velha, costume velho, pensamento velho, bebedor de cachaça, mentiroso, adulto, vai ter que pagar tudo isso. E depois, pegar a cruz, fazer o quê? Vir atrás de mim. Porque quando a gente estava lá no mundo, era a gente que mandava na nossa vida. Mas quando a gente vem para o Evangelho, a gente tem que seguir para onde Jesus vai. Eu não posso questionar o caminho. Eu não posso querer sair de trás de detalhe, tem que ir para trás de Jesus. Para a fila. Você quer ser guiado por Deus? Você quer ser guiado por Deus? Está bem fraco. Vou perguntar: você quer ser guiado por Deus? Então fica na fila e deixa o GPS de Deus te guiar. Ok? O que Abraão faz? Ele sai. Versículo 4: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que havia acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiu para a terra de Canaã. Veja, de Harã a Canaã era aproximadamente uns 600 quilômetros.
Ele parte para lá. Versículo 6. Abraão atravessou a terra até o carvalho de Moré. Era tipo um bosque. Em Siquém. Memoriza essa cidade. Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. A terra de Siquém, que não tem como eu desenhar um mapa geográfico para os irmãos, mas a terra de Siquém é uma terra que fica como Caçu, um pouco fora da rota principal. Você passava, entrava por ela, e por essa cidade você conseguia chegar em umas outras cidades pequenas. Aquela região dos cananeus era uma região totalmente fortificada no sentido militar, e era uma região totalmente idólatra. Era comum na cidade de Siquém haver pedofilia, haver homossexualismo, haver bruxaria, feitiçaria. Era comum aquela cidade viver como Sodoma e Gomorra. Ninguém servia o Deus Criador dos céus e da terra. Abraão chega na terra de Siquém, no meio dos cananeus, e Deus, mais uma vez, versículo 7, fala com Abraão. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência. Tipo assim, Abraão, dá uma olhada nesse território aí. Abraão olhou. Está vendo esse território? Olha o que Deus fala: eu darei a tua descendência esta terra. Abraão fez igual eu e você, que já foi lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, postar o vídeo, postar a foto, falar da profecia. Não, olha o que o versículo diz: Abraão construiu um altar. Aonde? Na terra de Siquém. Mas o senhor acabou de falar para mim, irmão Flávio, que na terra de Siquém só tinha idólatra, feitiçaria, macumbaria, pornografia, idolatria, bagunça, festa, discoteca, cachaça, ninguém conhecia Deus. Pois é, mas Abraão é o primeiro missionário da Bíblia que chega num lugar pagão e pega umas pedras lavradas. Pega as pedras. Olha o que Abraão fez. Foi lá, pegou as pedras, montou uma pedra aqui, montou outra pedra aqui, e foi montando uma pedra, foi organizando. Depois que ele montou a pedra, ele pegou um dos seus cordeiros, imolou, colocou em cima do altar e prestou um culto doméstico de adoração a Deus, no meio de uma terra idólatra. E naquela época, os altares, eles ficaram geralmente em beira de estrada, ou por algum lugar mais ou menos reservado para adoração e meditação. Quando as pessoas passavam pela porta, pela casa de Abraão, elas olhavam para aquele altar e diziam: ué, não tem escrita, não tem uma imagem, não tem pintura, a pedra não é feita, o altar não é feito por buril. Uai, que Deus é esse que está adorando aí? Que eu não conheço. Para que ele está adorando isso aí? Então o altar de Abraão chamava a atenção das pessoas que não eram crentes, que não criam em Deus, que não conheciam Deus. Então Abraão, ele entende, a primeira coisa que a gente aprende com Abraão é que Abraão tem o hábito de trazer Deus para perto dele, onde quer que ele esteja. Abraão não está mais em Harã, ele está em Siquém, na terra dos cananeus. Ele, mais do que depressa, disse: eu preciso ter contato com Deus. Todos os dias Abraão ia lá e prestava um culto de adoração ao Senhor. Só Abraão e sua família que adoravam a Deus naquele lugar. Enquanto o mundo estava bebendo cachaça, vamos jogar na nossa cultura, se preparando para a virada do ano, colocando roupa branca, roupa amarela, roupa preta, colocando um monte de coisa. Lá estava Abraão com a sua mulher,
oração, de adoração aqui. Não! Foi Abrão que tomou a atitude. Foi Abrão que quis fazer. Às vezes você vem para o culto, você vem para a igreja, você vem para o congresso dizendo, eu vou lá porque o pastor vai ter que falar alguma coisa. Aí você vem para o culto, volta mais seco do que bico de papagaio e reclamando de tudo. É você que tem que buscar Deus. É você que tem que ter seu coração quebrantado. É você que tem que vir para esse culto dizendo assim, independente de quem vai cantar, de quem vai pregar, eu vim para adorar a Deus e prestar culto ao amor. Não sou eu que faço o fogo cair. Para de pensar que o cantor, que o pregador, que o pastor, que o fulano de tal é cheio de fogo, é cheio de poder. Essa palavra não precisa de mim. Essa palavra não precisa de você. Ela mesma já tem poder. O que Deus me deu e te deu a oportunidade de ser um instrumento para as pessoas. Quer ver? Quando o crente vem para o culto para fazer como Abrão, ele vai falar assim, rapaz, hoje eu vou pegar o cão pelo chifre. Eu vou lá para o culto, nem que eu vou chegar lá. Ele chega aqui e dobra o joelho e fala, Senhor, eu te agradeço. Obrigado, eu estou numa prova tão difícil. Senhor, eu estou tão feliz que o Senhor abriu as portas. Senhor, aí o pastor começa aqui, nós abrimos este culto em teu nome. Aí o crente lá, Jesus. Glória. Aí vai ler a palavra, ele, meu Deus, você está falando. E o crente do lado dele, murmurador e guarudo, por que esse irmão está chorando? Não estou entendendo. É porque você não veio para adorar, você não veio para cultuar. Você veio aqui, não, eu vim para o culto para sentir. Então você vai ficar sem sentir. Abrão não teve ordenança de anjo, de arcanjo, de profeta. No meio de um povo idólatra, vagabundo, ele colocou o culto e falou, Senhor, eu trago o Senhor para minha casa. Vem cultuar comigo. Se você veio para o culto, para prestar adoração a Deus, mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo arrebentado, mesmo humilhado, se você veio para o culto, dizer, Jesus, está difícil, eu não estou suportando, mas por eu te amar e reconhecer o sacrifício na cruz do Calvário, eu vim quebrado, arrebentado, moído, eu vim aqui te adorar. Deus vai entrar no teu coração, vai sarar as tuas feridas e vai te dar força para você caminhar. Aí o texto nos diz, versículo 8, dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel. Abrão saiu de Siquém e continuou a jornada. Olha o texto, acompanha comigo, onde armou acampamento entre Betel e Ai. Chegando entre Betel e Ai, o que Abraão fez? Corpo de Bíblia, acompanha o texto, o que ele fez? Ele construiu olha Abraão de novo, pega uma pedra, monta aqui, monta outra pedra, novamente. Lá em Siquém, ele deixou um altar levantado lá. Que se um dia ele voltar para lá, ele já tem um ponto de adoração. Porque crente tem lugar de adoração. Lá na casa dele, ele tem um lugar de adoração. Aqui na igreja ele tem um lugar de adoração. Lá no trabalho dele ele tem um lugar de adoração. Lá nos negócios dele ele tem um lugar de adoração. O crente que é crente de verdade, ele tem um lugar de adoração. Levantou o altar. Betel e Ai, cidades adjacentes de Siquém. Novamente, a região toda de cananeus. Você quer saber quem eram os cananeus? Lê Levítico a partir do capítulo 19, 20 e 21. Todas aquelas proibições lá que Deus executa para Israel eram os que os cananeus faziam. Eles eram tão maledicentes que pai deitava com filha, nora deitava com
com sogro. Era uma bagunça, era o que eles faziam. No meio dessa desgraça toda, quem está lá no meio? Abrão. Quem é Abrão? Crente. E o que ele faz? Altar. Quem passava pela rua de Betel e Ai, falou, mas que Deus esse homem serve? Aleluia. Beleza. Abraão entende que no percurso da sua trajetória nesta vida, ele precisa manter comunhão com Deus. E como é que ele mantém comunhão com Deus? Levantando altar. Para que serve altar? Naquela época, oferecer um cordeiro era como se ele estivesse ofertando algo. E a sua oração era o diálogo com Deus. Você não precisa pegar bode ou ovelha para oferecer. Você próprio, seu corpo, sua mente é o próprio sacrifício. E o seu diálogo, a sua fala é a chave que abre os céus para falar com Deus. Eu não estou vendo. Deus só falou assim: esta terra eu darei à tua descendência. Deus não falou que daria a terra para Abrão. Sabe como terminou? Abrão, 7 paus debaixo da terra, num cemitério que ele comprou por nome de Macpela. Ele mesmo não ganhou a terra. Por que ele não ganhou a terra? Porque Deus falou: eu vou dar para a tua descendência. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem coisas que não vão acontecer na tua vida, vão acontecer na vida dos teus filhos, dos teus netos, de pessoas que estão próximas a você. Às vezes você está na frente do trabalho, você está na frente do departamento, você está na frente da empresa. Deus abençoa todos e você fala: mas eu não estou entendendo. Mas você é um instrumento para que Deus chegue àquelas pessoas. Glória a Deus, glória. A melhor parte você está tendo qual? Ouvir Deus falar com você. Irmão, só de alguém chegar para nós e profetizar, a gente já fica feliz, já pula, já. Agora imagine o Senhor ouvir Deus nitidamente dizendo assim: Lindomar, faz assim, assim, assado. É bom demais, irmão. É bom demais. Mas para ouvir Deus falar, você precisa construir aonde você estiver. O muçulmano, ele não tem vergonha. Levantou de manhã, aonde quer que ele esteja, no trabalho, seja em qualquer lugar, dê horinha, desenrola o tapete, coloca, dobra o joelho e vai fazer a sua oração a Alá. Nós nem parecemos que somos crentes. Trabalhamos na empresa, as pessoas: ué, tu é crente? Sou. Mas rapaz, você nunca me falou porque não parece crente. Agora, crente que é crente de verdade, ele transparece. As pessoas falam assim, você é crente, né? Você é crente da Assembleia, né? Glória. Porque eu estou vendo a tua forma de vestir. Aleluia. Estou vendo a forma que tu fala. Glória. O senhor é crente, né? Eu sabia que eu estou vendo aqui, todo mundo está falando piada, xingando e você quer ir. Você é crente, né? Mas como você sabe? Não, porque eu vi que você é diferente. Crente é diferente. Onde pisa. Crente é diferente quando ele fala. Crente é diferente quando ele negocia. Porque tem crente que ele é malandro, ele surrupia, ele passa os outros para trás. Isso não é crente, não. Isso é crente, pode ser tudo, menos crente, mas o crente de verdade, ele faz negócio justo, ele fala a palavra correta, ele não engana. Se ele não puder ajudar, também não atrapalha, porque ele precisa manter uma comunhão com Deus. Porque crente que tem comunhão com Deus, irmão, ele jamais vai prejudicar o outro. Glória a Deus, é verdade. Agora veja, Abrão, olha só, presta atenção, hein? Abrão está numa comunhão tremenda com Deus. Entre Betel e Ai tem um deserto chamado deserto de Negueb. Outro dia, quando eu voltar aqui, eu explico sobre esse deserto. Ele está lá. Abraão tem
são funcionários. Abraão tem camelo, tem jumento. Abraão é rico. Rico, irmão. O homem está no texto, ele é rico. E detalhe, quem foi que falou para ele sair da terra da casa do pai dele? Quem foi? Quem foi? Se Deus falou sai, Deus se responsabiliza, sim ou não? Sim. Pronto. Ele chegou aqui e Deus não falou mais nada. Deus ficou quieto. Se Deus ficou quieto, o que eu tenho que fazer? Ficar quieto. Ó, meu Flávio, estou nessa empresa já há 10 anos, estou querendo sair daqui. Quando eu vou para sair, as coisas não dão certo. Aí Deus vem e fala, não está na hora. Aí Deus não falou mais nada. Se Deus não falou mais nada, fica quieto. Porque quem tem comunhão com Deus, não dá um passo sequer sem Deus falar com ele. Não entra em relacionamento se Deus não dá um sinal. Não é que Deus vai dar esposa não, tá? Não existe profecia para casamento. Se tu ficar esperando, olha, o anjo vai vir, é esta aqui, a tua, meu servo, é este. Não faz isso não, meu filho. Deus não fez isso não. Deus vai te dar sinal. Senhor, você tem tua vontade, porque é o amor que manda. Assim, eu já estou entrando nessa parte, é o amor que manda. Tu olhou para a moça, olhou para o rapaz, né? Pintou a quinta, deu certo. Vai orar, Senhor, abre as portas. Se não for, o coração está fechado, as coisas. Mas quando é, Deus abençoa, não é que é meu servo, eis que aquela lá é a tua. Não cai nessa, não, que vai dar problema. Porque na hora que der problema, cadê o profeta? O profeta é bom para profetizar. Na hora que dá problema, cadê ele? Né? Então, quem tem comunhão com Deus, não dá um passo sem Deus dar um sinal. Escuta só, agora escuta isso aqui, porque isso aqui vai bater muito nesse evangelho liberal. Ó, versículo de número 10. Houve uma fome extrema naquela terra. Vírgula. Peraí. Abraão tem comunhão com Deus, sim ou não? Sim. Abraão está em contato com Deus, sim ou não? Sim. Vocês concordam comigo que onde Deus está, a paz, a alegria, a felicidade, a prosperidade, sim ou não? Sim. Pois é, mas na terra que Abraão estava, deu uma fome extrema. Ué, mas eu sempre aprendi que eu tenho visto, irmão Flávio, esses pregadores dizendo que você nasceu para vencer, porque nós somos mais do que vencedores, e porque você não vai ter até um zinho aí que você vai dar cavalo de pau, propaganda de graça vai fazer para você, e que não sei o que lá tem sabor de mel, mas tem mesmo. Mas, meu amigo, Abraão está no lugar, ele chamou Deus para o lugar, ele está servindo a Deus, o GPS está desligado ali, e no lugar onde Abraão está, a terra não produz nada. Fome aqui é falta de chuva. E agora? Deus falou para Abraão sair? Não. O GPS que Deus ligou para Abraão sair? Deus mandou com o profeta para Abraão sair? Deus mandou Abraão plantar alguma coisa? Deus mandou Abraão arar a terra? Deus não falou nada. Uai. Agora é que vai acontecer um problema que acontece comigo e contigo. Por isso que eu disse para você que você vai ser com uma visão diferente de Abraão. Abraão era crente, espiritual, cheio de Deus, comunhão com Deus. Mas olha o texto. Houve uma fome naquela terra. E Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, porque a fome era rigorosa. Quem mandou Abraão descer para o Egito? O GPS de Deus ligou para ele descer para o Egito? A fome estava na terra e não na casa de Abraão. A fome estava acontecendo ao redor de Abraão, não dentro da casa de Abraão. Quando Abraão quando Abraão tira o olho do altar e olha ao redor, quando Abraão está
viver a fé, a gente abandona o altar, olha para a fome que está ao redor e nós vamos para o Egito pedir ajuda. A gente fala, meu irmão, você tem que ter fé, meu irmão. Meu irmão, Deus vai te curar, Deus vai te ajudar. Mas quando é nossa vez, eu estou na igreja há tanto tempo, estou de semana há tanto tempo, estou fazendo tal coisa há tanto tempo, e Deus não me ajuda. Ué, mas você não pregou que tem que ter fé? Você não falou, você não cantou que tem que ter fé? Você não fala para os seus liderados que tem que ter fé? Quando é a tua vez, não vale, não? Abraão virou as costas para o altar, deixou Deus ali e foi para o Egito sozinho. Irmão, Deus respeita. Deus respeita. Deus não falou para você ir. Deus não falou para você se mudar. Deus não falou para você abandonar. Deus não falou para você entregar. Deus não falou para você comprar. Deus não falou para você ir. Deus está calado. Se Deus está calado, mas é porque ao redor, é porque fulano conseguiu, fulano fez assim, deu certo, mas você não é fulano, você tem que ficar com o seu olho no altar. Ele não falou com Deus, ele poderia falar, Senhor, eu posso ir no Egito? Porque olha só, com o filho dele, Isaac, quando a fome, no mesmo lugar, quando a fome aperta, Deus se antecipa para Isaac, não desça ao Egito. Caminhe e peregrina pela região dos filisteus. Os filisteus não é melhor que os egípcios. Não vai para o Egito. Deus já se antecipou, porque Isaac ia fazer a mesma coisa que o pai. Com Abraão, Deus deixou. Aí o diabo, escuta, o diabo é vagabundo. O diabo é vagabundo. Ele faz de tudo para tu e eu viver, sabe, fora do caminho. O diabo, ó, Jeová, ó, Jeová, ó, aí Jeová, eu só fiz ele olhar para a fome, ele te abandonou, agora Jeová, Abraão vai cair na minha mão, e o Jeová calado. Para onde que Abraão está indo? Catou a mulher, catou tudo e foi para lá. Escuta, quem é de nós aqui que pode meter a pedra em Abraão? É fácil. Peraí, ó, vendo? Abraão não acredita. Quem é de nós aqui que nunca fez isso? Que abandonou o altar e foi, não, rapaz, eu vou sair daqui, eu vou botar o lugar, porque lá vai dar certo. Aqui a porta está fechada, não estou conseguindo fazer nada. Mas Deus mandou tu sair. Não foi Deus que falou que vai te ajudar? Se Deus falou que vai te ajudar, deixa Ele te ajudar. Deixa Ele cuidar de você. Se Ele falou que vai entrar com providência no teu casamento, deixa Ele resolver. Se Ele falou que vai entrar com providência na vida do teu filho, da tua filha, deixa Ele resolver. Se Ele falou que vai te abençoar, vai abrir as portas, deixa Ele trabalhar do jeito dele. Ele foi. Agora escuta, vem o problema. Quando Abraão tira o olho do altar e ele olha para a fome e olha para o mundo, ele ficou vulnerável. Irmão, que deve de crente que ficou vulnerável nessa política, nessas eleições. Crente que era crente, pessoa idônea, pessoa nessa política perdeu. Por quê? Deixou de olhar para o altar e começou a olhar para o político A, para o político B. Porque agora não padecer, não ter fome, não sei o que, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quem cuida de mim, de você é Deus. Se tu tiver força para trabalhar, se tu tiver, for uma mulher, um homem de caráter, de índole, não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar roupa. Deus vai nos ajudar. Não tira o teu olho do altar. O diabo conseguiu deixar Abraão vulnerável. E quando Abraão olhou a fome, o medo, a tristeza, a desgraça, e aí, quando ele saiu para ir para o Egito, Abraão, porque Abraão ficou desesperado. Irmão, o desespero provoca duas coisas em nós: irracionalidade e introversão. Uma pessoa desesperada, ela pode se tornar uma pessoa extremamente violenta ou uma pessoa extremamente depressiva. A pessoa está tão desesperada, tem um boleto para pagar, tem uma conta para pagar, tem um monte de coisa para fazer, ela não sabe fazer, está desesperada, ela fala assim, começa a chorar, eu vou perder
ser como eles, nós vamos ser como o nosso Cristo, que olhou firmemente para o Senhor e viu o Pai e falava com o Pai. Olha só, agora Abraão está vulnerável, e se tornando vulnerável, ele não tem capacidade de pensar e de julgar. E o que ele faz? Ele vai para o Egito buscar uma forma melhor para sustentar sua mulher e seus filhos. Quem é de nós que nunca fez isso? Ele vai. Escuta, quando Abraão vai, olha só o que acontece. Escuta só. Abraão vai entrar no Egito, sim ou não? Sim. Então, veja, olha só. Quando Abraão estava entre Betel e Ai, o território de Abraão, quem dominava era Abraão. Entre Betel e Ai, quem dominava era Abraão. Quem dava as cartas? Abraão. Quem construiu o altar? Abraão. Como Abraão saiu do território dele e foi para o Egito, o território não é de Abraão. Agora não é Abraão quem vai dar as cartas. Agora não é Abraão que vai decidir. Abraão agora vai ficar refém de quem manda no território do Egito. Quem manda no território do Egito? Faraó. Então, para entrar, escuta só como é que Abraão vai cair. Abraão diz bem o seguinte, quando Abraão vira as costas para Deus, Abraão se torna um homem independente. Então, tipo assim, agora, eu vou fazer a minha rota. Deus, ok. Mulher, serve, embora. Beleza. Segundo, quando Abraão está próximo, quando a gente se torna independente de Deus, é a gente que paga o preço. Não há proteção, não há segurança, não há nada. A Bíblia diz que Abraão, chegando no Egito, ele ficou com medo. Ele disse, mulher, tu és bonita, eu sou feio. Esse povo vai me matar e vai pegar você como esposa. Ficou com medo. Segundo, Abraão se tornou um homem mentiroso. Meu bem, fala que tu és minha irmã. Aí alguém falou assim, não, mas ela é irmã. Ela era meia-irmã de Abraão antes de casar. Depois que casou, se tornou mulher. Esse negócio. Por exemplo, quem é jovem aqui que não casou? Jovem, levanta a mão. Quem é jovem? Olha aí, jovem. Por enquanto são irmãos em Cristo Jesus. Depois que casa, é o quê? Marido e mulher. É meu esposo, minha esposa, meu bem. Então ele falou assim, fala que tu és a minha irmã, para que eu me vejo bem por amor de ti. E detalhe, quando você se torna um mentiroso, quando você se torna um perverso, você vai influenciar quem está perto de você a ser mentiroso e a ser perverso também. Se você anda com quem mente, você vai virar mentiroso. Se você anda com quem é frio, você vai ficar frio. Se você anda com um linguarudo, você vai ficar linguarudo. Mas se você anda com um crente que ora, se você anda com um crente que tem amor, se você anda com um crente que tem temor, se você anda com um crente que tem um coração voluntário, você vai se tornar como ele, influência. Abraão agora, o grande homem, o homem que tinha comunhão com Deus, agora se vê numa situação que ele tem que mentir e forçar a mulher a mentir. Agora veja, olha o versículo aqui, versículo 11. Quando estava chegando no Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a viram, dirão, essa é a mulher dele, me matarão. Ele está com medo e vai deixar você viva. Diga que é minha irmã, para que me trate bem por amor a você e eu seja culpado por tua causa. Quando Abraão chegou no Egito, escuta, Abraão não está mais no território dele. Abraão não está, o Deus está bem aqui no altar, ficou bem aqui. E Abraão está num lugar que não é território dele. Quando Abraão chegou no Egito, Abraão agora está à mercê de Faraó. Faraó vai fazer com Abraão o que ele quiser. Olha o texto. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sara era muito bonita. Nós temos três coisas. Eles viram
mundo para benefício próprio. Nós somos astros de Cristo para atrair as pessoas a Cristo, não para atrair as pessoas a nós. Eles olharam e disseram: opa, o que essa mulher e esse homem estão fazendo aqui? Rapaz, que mulher bonita! Chegaram, os soldados pegaram Sarai da mão de Abrão e tomaram. O Egito não nos respeita. O diabo não te respeita. Se você sair da presença de Deus, se você sair do altar de Deus, o diabo não te respeita. Não pense que porque você tem dinheiro, porque você tem formação acadêmica, porque você é bonito, porque você é bonita. Sabe por que o diabo não toca em você? É porque você está entre Betel e Ai. Sai dele para você ver. Sai da presença de Deus para você ver. Quantas pessoas, quantos crentes, cantores, pregadores, pastores que eram a bênção no amor de Deus, hoje estão nas mãos de Satanás. Agora Abrão está nas mãos do diabo. Tomaram a mulher de Abrão e levaram para quem? Levaram para Faraó. Faraó olhou e falou: é minha. E agora, irmão? Abraão está no Egito, sem mulher, sem Deus, sem proteção. Olha que situação que Abraão se encontra. Deus ficou quietinho lá. E o diabo dizendo assim: agora eu quero ver. Por quê? Deus falou que Abraão seria pai de multidões. Olha o diabo dizendo: agora eu quero ver como é que Abraão vai ser pai de multidões. A mulher dele está na mão de Faraó. Ele não pode sair do Egito sozinho. Se ele tentar sair, ele tem que deixar a mulher. Se ele tentar pegar a mulher, ele vai morrer. Ele está só. Quero ver como é que essa promessa vai se cumprir. Sai dessa, irmão. Sabe o que acontece? Escuta o que eu vou dizer para você aqui. No Egito, Faraó nunca vai valorizar o bem mais precioso que Deus te deu. Ele está pouco se ligando pelos bens que Deus te deu. Faraó, representado por Satanás, ele sempre vai barganhar. Olha, escuta só. O que o Faraó fez? Pegou a mulher de Abrão, para não deixar Abrão triste, deu servos, servas, jumentos, jumentas, camelos e bois. Pastor, se hoje oferecesse para o senhor 2 bilhões de reais em troca da tua esposa, a tua companheira, a mulher do teu coração, aquela que Deus te deu, tu teria para entregar ela? Tipo, fala dizer assim: ó, eu peguei tua mulher, mas calma aí. Porque o diabo barganha. Os artistas que se tornaram artistas, os cantores de Deus, os pregadores que hoje estão ricos no mundo lá fora, desviados. O que o diabo pegou? O diabo pegou